Estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. No final do último bloco, tinha uma pergunta do pastor Leandro. Como construir bons relacionamentos à luz da Bíblia? Júnior, eu queria dizer que todos os relacionamentos são pautados por virtudes, qualidades. Compromisso, com boa comunicação, cumplicidade, fidelidade, né? Seja num relacionamento interpessoal ou seja no nosso relacionamento com Deus. Principalmente no nosso relacionamento com Deus, né? Deve ser pautado por obediência, por fidelidade, né? Por respeito às coisas de Deus. Mas há um atributo que jamais deve faltar no nosso relacionamento, seja com quem for, é o amor. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 3, primeira carta, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse toda a fé ao ponto de transportar os montes, sem amor nada seria. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, aí ele vai começar a discorrer o que o amor faz, né? Ele vai dizer que o amor é sofredor, né? Porque muitas vezes, por amor àquela pessoa, nós vamos ter que estar disposto a sofrer. O próprio amor com Deus nos reflete isso, né? Jesus mesmo disse, né, que no mundo teríamos aflições, né? O amor é sofredor, é benigno, sempre tratar com benignidade, buscar o bem do próximo. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não busca seus próprios interesses, porque é uma dificuldade no relacionamento quando queremos os nossos interesses, e às vezes chegamos diante de Deus, pastores, buscando somente os nossos interesses, né? Queremos relacionar com pessoas buscando os nossos interesses. E Paulo vai dizer, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, tudo suporta, tudo crê. E ele vai dizer que para ele chegar nesse ponto, ele teve que deixar de ser menino e passar a ser homem, ver nitidamente. Então, para construirmos bons relacionamentos, nós precisamos de muitos atributos que estão alicerçados na vontade de Deus, mas principalmente do amor. Ok. Pastor Donizete, vou perguntar para o senhor mesmo. Pois não. O pastor Leandro falou que é o amor. Correto. Só que o amor, do jeito que o pastor Leandro nos explicou, é o amor ágape, né? Que é o sem querer nada em troca. Correto. Sem interesse. Correto. O senhor concorda com isso? Plenamente. Inclusive eu estou com alguns versículos aqui em pauta, é só 16 versículos. João 15 e o versículo 13, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando se fala de relacionamento, no meu entendimento, sem amor não é possível se relacionar. E o amor, conforme o Leandro já disse, o amor ele tem essa capacidade de suportar, de sofrer, de estar ali presente, de se negar a si mesmo, né? Amar as pessoas, conforme temos falado aqui, amar as pessoas tem muito a ver com aquilo que a gente conhece de Deus. E isso só Deus pode implantar no nosso coração. E é interessante que se continuarmos a ler esse texto, o versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, nós vemos aqui Deus se relacionando com o homem e querendo que a gente seja muito mais do que servo, muito mais do que simplesmente seres humanos resgatados. Deus nos chama de amigos. E Ele realmente deseja se relacionar conosco, pautado no amor. E maior amor do que Jesus estar na cruz no nosso lugar, eu creio que é impossível. Então, e o amor tem que ser exercitado. O amor é uma decisão, no meu entendimento. E se nós decidirmos amar, nós vamos abrir mão de muitas coisas. E os nossos relacionamentos, com certeza, vão ser melhores. Uma das maneiras de ver, nós estamos aqui, algumas igrejas, denominações diferentes, porém fazemos parte de uma só igreja e nós conseguimos nos relacionar bem aqui. Até nos intervalos a gente se comunica bem aqui, não tem problema, não briga, não acontece nada, né? Então isso é muito importante. E importante também para quem nos assiste nesse momento ver que, apesar de nós estarmos estrategicamente em alguns pontos diferentes da cidade, mas pregamos um Deus único, né? E se relacionamos com esse Deus e por isso nos relacionamos aqui nessa comunhão agradável que temos aqui. Então, sem amor, é impossível se relacionar. Ok. Pastor Fernando, o senhor também concorda? Com o Então, amor concordo. é o principal, a Tanto com chave? o que o pastor Leandro falou, quanto o pastor Donizete. O que me veio à mente agora é que, analisando, nossos relacionamentos, eles determinam o começo, né, e o término da nossa jornada.
O patriarca Jacó, ele teve 12 filhos. E a Bíblia, pelo que menciona, ele teve uma filha, chamada Diná. Mas Diná foi um personagem que se perdeu na história. A gente ouve muito pouco sobre ela e se escreveu muito pouco sobre ela. Do que a gente se baseia é que um dia, por causa de uma aventura, seja imatura ou não, ela pôs tudo a perder. Talvez a história de Diná fosse outra. Por que que se fala tão pouco sobre ela? E por que que o seu nome não foi perpetuado na história? Então a questão do relacionamento, quando em Deus, como o próprio pastor Leandro disse, e o próprio pastor Donizete também assim abordou, quando a gente busca em Deus e procura observar as diretrizes da palavra do Senhor, certamente a tendência é a gente ter um prosseguimento, uma história feliz, né? Ela teve um bom pai, uma boa família, apesar de alguns problemas que aconteceram no meio da família. Mas não foi simplesmente por questão de conhecer ou não a Deus, mas sim porque provavelmente num deslize da vida, numa escolha da vida, acabou pondo tudo a perder. Eu não sei se os pastores concordam comigo, mas você não vê um final de história bonita a respeito de Diná. O que aconteceu com ela? Será que ela teve uma família? Será que ela teve um bom esposo? Pois aquele que ela posteriormente teve foi assassinado pelos próprios irmãos. Será que ela construiu um lar? Teve filhos? A história não diz mais nada disso. Então, quando a gente começa em Deus, por mais que seja sofrido, dificultoso a jornada da vida, mas a tendência é dar certo. Porque você começa em Deus e se encerra em Deus. Ok. Pastor, estamos caminhando para o final. Passa rápido, né? Bem rápido. Mas eu vou queria que vocês respondam a última pergunta. Vou começar com o pastor Leandro. Deixar uma palavra para quem está em casa, que está tendo algum problema de relacionamento, com família, com pai, mãe, e até mesmo com Deus, que não consegue se relacionar, não consegue abrir o coração. O senhor pode deixar uma palavra? Eu quero, antes de deixar essa reflexão, dizer que o papel da igreja, nosso papel também é indicar para essas pessoas um caminho. E eu acho que nós precisamos trabalhar a prevenção, porque nós trabalhamos muito o resultado final, né? E a igreja tem como obrigação trabalhar a prevenção. Lá na igreja nós temos a oficina do casamento, que ensina como as pessoas devem se relacionar melhor no casamento, enfim, na família, né? E se você está aí nos ouvindo, está passando por alguma dificuldade, seja no seu casamento, seja com seus filhos, com seus pais, eu quero dizer para você que Deus tem todo o poder para mudar essa história, né? Precisa partir da nossa parte o desejo de querer mudar, né? Se você desejar, procure uma igreja, procure, né, buscar em Deus a solução para esse relacionamento, que Deus com certeza vai direcionar, porque nós somos testemunhas vivas do que Deus já fez em muitas famílias e em muitos relacionamentos. Ok, pastor. Pastor Donizete, suas considerações finais? Uma palavra para quem está em casa. Eu também gostaria de deixar para esse momento final, pautado basicamente naquilo que nós falamos aqui, que as pessoas pudessem, ao invés de tomar decisões precipitadas, buscar referência, buscar pessoas. O pastor, ele considerou bem aqui, quando ele citou o Salmo 1, para que realmente possa tomar conselhos e para que os seus relacionamentos, eles possam não só ser restaurados, quando houver necessidade de ser melhorados, e nem sempre a gente tem uma gama muito grande de pessoas ao nosso lado, mas os nossos relacionamentos, eles devem ser verdadeiros. E uma das coisas que eu tenho aprendido com a vida é que jamais eu vou conseguir mudar a vida de alguém, jamais eu conseguirei mudar alguma pessoa, mas eu posso trabalhar na minha individualidade e mudar alguns conceitos que talvez eu adquiri com os relacionamentos, que muitas vezes em algum momento, eu até de forma errada, eu acreditei nesses relacionamentos. Hoje, tendo a palavra, e a palavra hoje ela é aberta, todos têm a possibilidade de encontrá-la, que as pessoas venham buscar. Hoje há infinidade de igrejas,
pastores, homens de Deus aí, que têm pregado a palavra genuína, as pessoas possam buscar esse conhecimento para que aprendam a viver uma vida melhor, se relacionar melhor, e isso com certeza trará bênção no seio da família, né, para os filhos, para a posteridade, e nós podemos fazer a nossa parte. Então, você que está em casa, que você possa buscar em Deus e procurar, porque há referenciais sim de pessoas que se relacionam bem. Ok. Eu vou dar um abraço para os irmãos da Missão Samaria. Não poderia esquecer, eu queria também deixar um abraço aqui para cada membro lá da nossa igreja, né, pessoas que provavelmente vão estar assistindo e acompanhando esse programa, né, dando um apoio aí para esse programa que tem sido uma bênção para a nossa cidade. Quero deixar meu abraço a cada um que tem estado conosco lá, as pessoas que nos visitam também, já deixar aqui um convite. Os irmãos podem nos visitar lá, que vão ser muito bem recebidos, né? Nós vamos nos relacionar bem lá. Okay. Vou mandar um abraço também para o Eduardo Costa, meu amigo. Olha lá, grande abraço. Meu primo de 5º grau, não, brincadeira. E o Cláudio Matiuso também, que é Matiuso. Tio do Gustavo, tá aqui atrás das câmeras. Ok. O Gustavo não tá aparecendo, mas tá aqui. E lembrando, Du, que tem um baixista aqui que tá, tá na cola dele, né? Tá verdade. Isso é muito bom. Tá no retrovisor já. Tá no retrovisor. Vai aí, Du, para você. Pastor Fernando? Então, eu sempre citei, eu já citei, vou citar novamente, toda vez que for necessário, vou citar esta frase. Em Jesus de Nazaré, vemos tudo o que Deus é e tudo o que o homem deveria ser. Por quê? Porque nossas vidas têm que ser pautadas em Cristo. Nossos relacionamentos, nossos ideais, nossa família, tudo que somos ou tudo que fizermos, tem que ser segundo a vontade de Deus. Jesus é o nosso melhor e maior referencial. Então eu quero deixar para os nossos amados ouvintes esta referência, né, esta reflexão, para que a gente possa buscar em Deus a resposta para as nossas indagações, né? Quero também mandar um abraço a todo o pessoal da comunidade cristã Vida na Palavra, todos os nossos amados ouvintes, né? E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, investir em relacionamento. Mandar um beijão para minha esposa, para minha família, meus irmãos da igreja. Xuxa. Ok. Obrigado, pastores, pela participação. Obrigado. E você que está em casa pode participar também através da nossa fanpage do Vida Cristã em Debate, no Facebook, e também pelo site, que é o vidacristãemdebate.com.br. Deus abençoe e até a próxima semana.